Escala 6x1. A luta pelo fim da escala 6x1 vem crescendo através das redes sociais, chegando até as pessoas e criando um forte apoio popular, fazendo pressão aos parlamentares para que acabe com a escala. O vereador Rick Azevedo, do Rio de Janeiro pelo PSOL, criador do movimento VAT, Vida e Lei no Trabalho, já em 2023 vinha com a petição pelo fim da escala. Pelo TikTok, ele começou a levar atenção para as pautas aos olhos das pessoas, o quão desumano e destruidor a escala. O vereador que surpreendeu na última eleição vem pondo luz à questão agora que está tendo apoio popular nas ruas. Alguns deputados colocaram em comparação a situação do trabalhador brasileiro com a situação do trabalhador japonês. Essa Câmara dos Deputados se debruça sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PN, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento. Este sempre retratado com fetiche pela exaustão do trabalho. Mencionaram que eles trabalham mais que nós, mas foge uma pequena questão. A situação do japonês. Numa economia estagnada com uma taxa de suicídio que a cada 100 mil pessoas, 17,6 tentaram contra a própria vida em 2023, com uma moeda que sofre cada vez mais com as variações do dólar, vivendo uma crise imobiliária com preços cada vez mais altos, chegando a 9 milhões de casas vazias, tendo carga horária média de 8 horas por dia e 40 semanais, mas é mal visto culturalmente não fazer horas extras durante a semana. Num país em que a configuração urbana é desorganizada, onde o trabalhador vem da periferia acorda às 5, quase 4 para chegar no ponto, pegando engarrafamento, chegando atrasado no trabalho, que no horário do almoço mal tem tempo para comer, chegando em casa, chegando tarde, tendo que cuidar dos filhos que ficam só, crianças pequenas que ficam com outros familiares ou em creches, tendo pouco contato com os pais para que passam e trabalhando para entregar comida na mesa. É desumano que exista apenas um dia de descanso. É falsa a premissa que a produção cairia com o fim da escala, mas não teria que fazer alguém trabalhar a semana toda estressada, fazer ela trabalhar mais e mais com motivação. No jornal Carta Capital, eles mencionaram uma pesquisa da organização 4-Day Week Global, que conduziu um estudo no Reino Unido por pesquisadores da Universidade de Cambridge, de Boston e de Oxford, em que quase 50% dos trabalhadores sentiram menos estresse e mais de 70% apresentaram redução de sintomas de burnout. Além disso, empresas reportaram menor rotatividade de funcionários e um ligeiro aumento da receita. E a premissa que teria desemprego é falsa. E sim, você vai ter que contratar mais pessoas para preencher espaço, e essas pessoas iam ter que ser pagas. E o problema é que as novas pessoas contratadas diminuíam um pouco do lucro deles, o que sinceramente não é um problema nosso. O caso é que abria postos de trabalho e essas pessoas poderiam se tornar consumidoras ativas, fluxo de dinheiro cada vez maior, seja pagando imposto, comprando comida, roupa, conta de água, luz, efeitos positivos para a economia, e não a queda da produtividade, que também é falso, pela rotatividade de empregos e com tempo suficiente para viver a vida, pois trabalhar não é viver, você só vive fora do trabalho. E falando mais sobre o trabalho, mais sobre a questão do emprego, a existência dele não vê da vontade do patrão, em sim por uma demanda da sociedade, por um bem ou serviço, e daí, com os meios de produção em mãos, se aproveita e lucra com a demanda, e para suprir tal demanda é necessário pessoas para fazer isso, como pessoas plantando para virar comida, numa fábrica para fazer um automóvel. Mas aí você pode pensar, um robô pode fazer isso, pode fazer essas tarefas, não precisa mais das pessoas. E eu respondo mesmo assim, é necessário o trabalho humano. Na tarefa do engenheiro idealizando a máquina e a construindo, das pessoas que retiram a matéria-prima da terra para que seja feita, das pessoas que fazem o transporte e a instalação e o reparo que ainda sozinho não se conserta. É necessário o trabalho por necessidade, demanda, e não por decisão de um velho rico. A Dérica Hilton, do PSOL, abraçou a causa fazendo uma PEC para modificar o artigo de número 7 da Constituição, mais referente à parte que diz: inciso, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada em compensação de horários e redução de jornada, mediante acordo à Convenção Coletiva de Trabalho, para que sejam distribuídas em 4 dias de trabalho, uma escala 4x3, sendo 36 horas semanais, sem que haja um corte salarial. A PEC avançou com mais de 200 assinaturas de deputados de partidos considerados de esquerda e centro, e que não seja algo distante de existir. Países como Portugal, Suécia, País de Gales já tiveram o teste com 4 dias de trabalho,
Mas por que ao comparar com esses países diferentes sempre vão dizer, ah, mas a Suécia? Tudo isso porque não somos do centro do capitalismo. Nós somos a periferia do mundo, o sul global, colocado apenas como uma forma de mão de obra barata, explorando o nosso mercado interno. Não é à toa de que com países como Suécia, Noruega e Bélgica têm indicativos tão bons, porque a parte pesadas eles deixam sempre para mão de obra barata em outros países à custa que se vende a imagem de país perfeito. A gente precisa deixar de ser fonte de lucro internacional, começando por nacionalizar nossas empresas vendidas, como o Vale do Rio Doce, ter soberania monetária, tecnológica, econômica, produtiva e soberania para possamos realmente ter poder de decisão, sem pressão externa de países como o que quer apenas nós como exportador de commodities. Segundo o estudo do BGE, em 2022, cerca de 54,2% das pessoas que trabalham estavam na escala 44 horas semanais. A PEC coloca para que mude para 36 horas. A questão das horas é basicamente uma criação da mais-valia. O que seria isso? De maneira bem resumida, em um dia que você trabalha, uma parte do dia que você trabalha e produz, você produz o quanto você já receberia, enquanto outra parte você trabalha gratuitamente, onde essa parte não vai ser reembolsada por você, e sim pelo patrão, causando a mais-valia, exploração assalariada. A diminuição de horas sem cortes salariais é uma baixa no lucro patronal, e onde você vai receber uma porcentagem maior do seu trabalho, por mais que ainda vai haver mais-valia, porque o valor é produzido por horas ativas de trabalho, com algo que você realmente fez, seja algum produto ou serviço. Ou seja, ao diminuir a jornada de trabalho, o lucro do patrão ainda cai, por mais que ele ainda ganhe por cima de você. E com o seu trabalho, é uma questão de lucrar cada vez mais com o trabalho explorado, independente de como você esteja. E já que estamos falando de lucro, vamos falar de desemprego. No último trimestre tivemos um total de 6,9% de desempregados, por volta de 7,5 milhões de pessoas. Mas o desemprego gera lucro? Claro que sim, mas como? O trabalhador não tem nada senão sua força de trabalho. O valor a ser pago pela mercadoria seria o salário. E com a mercadoria que ela está sujeita a flutuações do mercado que é manipulado. Na teoria de Chicago, um dos pensadores do neoliberalismo diz que é necessária uma taxa natural de desemprego. Sim, pessoas sem trabalhar, sem poder pagar suas contas, para que ela seja vista como de forma natural, que deveria existir uma massa de pessoas desempregadas para que o salário não subisse por uma grande quantidade de pessoas empregadas. Como mercadoria com muita oferta, seu preço é menor pela quantidade apresentada no mercado. Se há pouca oferta, seu preço sobe pela procura de tal mercadoria e sua pouca quantidade ofertada. Assim, dessa forma, manipulando o mercado, pagando salários mais baixos, eles conseguem lucrar com mais-valia. Talvez você esteja pensando, e se passar a ter 36 horas semanais? Mas e o desemprego? E a economia? Ainda vai girar da mesma forma. Quando os escravos foram libertos, falaram a mesma coisa. Quando proibiram as crianças de trabalharem e reduziram a carga horária para 8 horas diárias, disseram a mesma coisa. E quando saiu o 13º, a mesma coisa. Por eles, todo mundo ainda estava acorrentado trabalhando para eles enriquecerem. Toda reivindicação da classe trabalhadora é digna e deve ser ouvida. A luta pelo fim das classes por é necessária, mas não é o fim. Cuidado com o pessoal da esquerda que quando vem falar algo a se lutar, duvida, mas fecha os olhos para o governo aplicando corte de gastos em FGTS e educação, saúde, com um plano econômico neoliberal. A pressão popular deve ser constante, não é questão de momento, é ser chato, insuportável, de tanto que vou falar, até o ponto de não ter mais como ignorar, e mesmo assim continuar pressionando sempre pela conquista dos direitos e pelo fim desse sistema capitalista.